E aí, galera, beleza? Vado Silva do Marapé na área, tamo junto. Mais um vídeo aí do nosso canal do VS do Marapé. Deixe seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho de notificação. Você que é novo aí, dá uma força para nós aí, ajuda nosso canal a crescer, tá? Inscreva-se aí e deixe o like aí, que já ajuda bastante, tá? E todo mundo foi bem, né, na rodada 21, né? Todo mundo mitando, beleza. Uma rodada histórica aí do Cartola. Tô jogando Cartola desde 2017, né? Nunca tinha visto. O máximo que eu fiz, né, foi 156 pontos lá, com o jogo do Flamengo e Goiás, faz alguns anos atrás aí. E o pessoal também tinha chegado ali quase perto de 200. Agora o nego estourou aí acima de 240, 230 aí, tá bom? Beleza? Então vamos lá, então. Vamos aqui para a rodada 22. No final do vídeo eu vou falar a nossa pontuação, né? E, então é isso aí. Vamos aqui para a rodada 22. Sábado tem Ceará e Juventude, às 16 horas, então o mercado fecha às 15h59, tá bom? E vai até domingo. Segunda-feira tem a parada FIFA, tá? Eu me enganei no vídeo anterior, que para mim tinha o jogo de volta da Copa do Brasil. Mas o jogo de volta da Copa do Brasil é depois da parada FIFA, daqui 2 semanas, tá bom? E então na rodada 22, temos praticamente, acho que o pessoal não vai poupar. Vamos lá. Então, o Rossi no gol, nosso goleiro, tá? Por enquanto é o Rossi aqui. Rossi, que eu vou colocar aqui para você na tela, os scouts, é uma das melhores opções, tá? O Rossi e também o Walter. Dá uma olhadinha aqui, ó. Em verde aqui, meio azul, meio verde, é o que conquista. E o vermelho aqui é o que cede, tá bom? Beleza? Isso aqui é os últimos 3 jogos, tá? Jogando dentro de casa e fora de casa ali, tá? Do lado direito, em vermelhinho, os jogos de fora de casa ali dos times. E os mandantes aqui, né? Do lado esquerdo ali, onde tem o verdinho meio azul ali, tá bom? Então vamos lá então. O Rossi ele tem uma média de 6,20 jogando dentro de casa, tem 45 defesas, tá? Então é uma primeira opção, ele está no nosso time. E o Walter seria uma segunda opção, ele tem uma média de jogando de 6 pontos jogando dentro de casa, já tem 55 defesas em 13 jogos, tá? 13 jogos. E também o Bahia cede também, igual o Grêmio, tá? Tá aqui nos scouts, tá ok? Aí depois eu tenho uma opção um pouquinho mais para baixo, o John, né? O John ali, que seria, né, uma aposta. Quem cede um pouquinho é o Bragantino, tá? Voltou a fazer gol na rodada passada. O John, ele tem uma média de 4,80 e tem 47 defesas em 16 jogos, mas tá em dúvida lá entre o John e o outro goleiro lá, então não sei se ele vai jogar. E depois tem o Rossi um pouquinho mais embaixo, que o Bahia, o Bahia não, Fortaleza, ele cede um pouquinho, tá? O Rossi, ele tem uma média de 6 pontos jogando dentro de casa, 31 defesas, tá, no campeonato, e em 8 jogos, tá? Ele só tem 8 jogos, tá? Que ele estava machucado, tá bom? Então seriam essas opções aí para goleiro. Vamos aqui para as laterais. Laterais nós temos quem? O Bernabé, nosso lateral, e o Ayrton Lucas por enquanto aqui, tá? O Ayrton Lucas ele tem uma média de 6,40 jogando dentro de casa, tem 1 gol, 9 desarmes em 7 jogos só, tá? O Ayrton Lucas, tá bom? E tem o Bernabé. O Bernabé, ele tem, onde está o Bernabé aqui? O Bernabé, ele tem uma média de 6 pontos jogando dentro de casa, já tem 4 assistências e 34 desarmes. Vou colocar aqui para vocês a tabela aqui dos scouts dos últimos 3 jogos, tá? Então, ó, por isso que eu te falei ali, lateral esquerdo, o Ayrton Lucas é uma boa, tá? Porque o Grêmio cede e também o Fortaleza cede para lateral esquerda, tá bom? Tá? Aí depois lá embaixo tem o Cruzeiro, né? Tá, se por um acaso o Ayrton Lucas não entrar, eu posso colocar aqui o Dieguinho, tá? Porque o Dieguinho, tá? Que ele é mais pro meio de campo, né? E que mais?
ele joga ali no volante, tá? Ele tá com uma média boa, o Dieguinho, de 5,20, 2 assistências e 26 jogos. Ele fez boas pontuações nas duas últimas rodadas, tá? O Varela, depois eu falo do Varela, tá? Vamos aqui. Então é essas aqui. Agora aqui, da lateral direita. Então é o Varela. Se por um acaso o Ayrton Lucas saber que se não sabe se vai jogar ou não, se a gente não tiver notícia nenhuma, eu posso colocar o Varela, tá? Que ele tem uma média de 7,40. Aí o Grêmio também cede muito ali. Dá uma olhadinha, é o primeiro lá em cima, tá? E tem 4 assistências, 7 desarmes em 15 jogos, tá? Agora tem o Dieguinho, que eu vou mostrar para vocês, como ele joga no meio de campo, eu vou colocar, você vai ver as estatísticas do meio de campo, mas o Dieguinho tem uma média de 5,20 jogando dentro de casa, 2 assistências e 26 desarmes, tá bom? Tá ok? Tem ali, que mais que a gente pode colocar? O Lucas Ramon, tá? É uma boa opção, ele tem uma média ali, pode ver que ele cede um pouquinho ali, né? O Bahia, né? Ele tem uma média de 6,30, já tem um gol, 2 assistências e 39 desarmes. Então o Lucas Ramon aqui, do lado direito, é boa opção, tá ok? Tá bom? Então seria essas melhores opções aí, daí o William, o Kaique, tá? Então essas são outras opções, mas tem um jogo mais difícil, mas são ótimas opções também, Vitinho também, né, do Botafogo ali, que cede um pouquinho, tá? Tanto são o Cruzeiro, ele conquista, mas o São Paulo não cede muito não. E aqui em cima, o Bragantino cede, mas o Botafogo não conquista ali, tá? Então precisa, dentro de casa, o Vitinho é melhor fora de casa, tá ok? Vamos aqui agora para a zaga. A zaga nós temos quem? Temos aqui o Léo Ortiz e o Alexander Barbosa, tá? O Léo Ortiz, eu vou colocar para vocês aqui os scouts enquanto eu estou falando aqui. O Léo Ortiz, ele tem uma média de 8,40 jogando dentro de casa, 1 gol, 2 assistências e 17 desarmes, tá? O Alexandre Barbosa, ele tem uma média de 5 pontos jogando dentro de casa, 25 desarmes em 12 jogos, tá? O Léo Pereira, que também é uma boa opção, ele tem uma média de 6,30 jogando dentro de casa, já tem 3 gols e 12 desarmes, tá? O Léo Ortiz, ele tá um pouquinho mais valorizado, tá bom? Beleza? Então, por isso que o Varela também tá um pouco valorizado. Os jogadores do Flamengo ali, o meio, o ataque, o Varela e também o Léo Pereira. Tá bem valorizado. Então o Ortiz já é um pouquinho menos, tá? Um pouquinho menos para valorizar, tá bom? Então seria essas 3 opções aí que nós temos. Aí depois tem o Ferrarese, tá? Que o Cruzeiro não cede muito, não tá aqui na tabela, mas não cede muito, mas é uma boa. Ele tem uma pontuação de 5 pontos jogando fora de casa, já tem 3 assistências e 49 desarmes, o Ferrarese, mas aí você não vai poder colocar, eu acho, né? Tem muita gente aí que eu tô vendo colocando, mesmo colocando o Kaique, o Caio Jorge e o Matheus Pereira, colocar o Ferrarese ali, porque ele não depende só do SG, tá bom? Então seriam essas opções aí. Vamos aqui então agora para o meio de campo. Nosso meio de campo temos o Arrascaeta, Arrascamito, o Matheus Pereira e o Alan Patrick, tá? A Arrascaeta tem uma média de 9,40 jogando dentro de casa, já tem 11 gols, 10 assistências e 29 faltas sofridas, tá? Não podemos deixar o Arrascaeta de fora, mesmo estando muito e muito valorizado. Matheus Pereira, ele tem uma média de 5,50 jogando dentro de casa, tá? 4 gols, 6 assistências e 63 faltas sofridas, tá? E eu vou colocar aqui, antes de falar do Alan Patrick, aqui os scouts. Outro bom, o terceiro aí seria o quem? Alan Patrick. Jogando dentro de casa, ele tem 7 pontos, uma média de 7 pontos, já tem 4 gols, 5 assistências, 16 faltas sofridas, 11 desarmes em 13 jogos só 13 jogos, tá?
Outra opção boa, se vocês olhar lá em cima, um pouquinho, o Fluminense, ele cede para o meio de campo. Então, se o Neymar jogar, seria uma boa. Ele tem uma média de 7 pontos jogando dentro de casa, 3 gols foi dentro de casa, né? 40 faltas sofridas, tá? E também tem o Barreal, tá? Ele tem uma média de 8 pontos jogando dentro de casa, já tem 5 gols e 32 desarmes, tá? O Barreal. Então, no meio de campo aqui tá bom aqui pro Santos, tá? O Fluminense cede, se você ver aí o Scouts, tá bom? Seria essas opções aí. Vamos aqui colocar também, olha aqui em cima, o primeiro que eu falei, o Juventude, ele cede 6 pontos para meio campo. Então, que eu falei, o Dieguinho é lateral, mas ele joga de meio de campo. Então, é uma boa aí o Dieguinho, tá ok? Beleza? Então, Dieguinho ali também pode entrar ali no lugar do Ayrton Lucas ou o Varela, tá? Um dos dois entra ali no lugar se ele não jogar, tá bom? Beleza? Então vamos aqui agora para... Vamos ver se tem mais alguém aqui. Eu acho que não, tá bom? Bobadilha, né? Tá vendo uma média boa, tá? O Bobadilha é bom também. Vamos aqui agora para o ataque. O ataque nós temos Samuel Lino, tá? Pedro e colocamos aqui o Galeano, tá? Porque, Vado, você colocou o Galeano ali, tem as outras ótimas opções ali, o Hulk, né? O Caio Jorge, né? Outras opções ali, né? O problema maior que é falta de cartoletas, tá muito caro para fechar o time. Provavelmente pode ser que eu coloque um atacante aqui melhor, mas o Galeano ele tá vindo numa média boa, tá? Eu vou falar para vocês do Galeano, ele tem uma média de 4,50 jogando dentro de casa, já tem 4 gols, 2 assistências, 32 faltas sofridas e 19 desarmes, tá? Ele é uma boa também, ele tá vindo uma média muito boa. Se você olhar ali, tá vindo numa média boa, né? De 5 pontinhos ali, dentro e fora de casa ali e tal, né? Então, por isso que eu coloquei ele ali. Eu coloquei por falta de cartoleta, tá bom? Por enquanto eu vou deixar ele aí. Vamos pensar aí até sábado, tá? Outra opção aqui, ó. O Samuel Lino, ele tem uma média de 23 pontos jogando dentro de casa. Por que 23? Ele só tem 2 jogos dentro de casa. Uma ele fez 12,90 e a outra 30. Então, juntando uma média, 23 pontos. Vai estar muito para ele valorizar. Se ele não fizer ponto, não fizer gol, vai desvalorizar bastante. Vamos perder cartoleta, nós, né? Ele tem 2 gols, 4 assistências em 2 jogos dentro de casa. Tá? O Pedro, ele tem uma média de 10,40, tá? Ele tem 10 gols e 3 assistências, o Pedro. Esse é outro também que, se não for bem, vamos perder cartoleta. Mas vamos embora, tá? Agora, Caio Jorge é outra opção aqui. O Caio Jorge. Nós temos o quê? O Caio Jorge, ele tem uma média de 12 pontos jogando dentro de casa, mas vocês viram aqui que eu coloquei né, aqui na tela, que o São Paulo não cede para atacantes, não cede. Olha lá, o último lugar lá embaixo, e último, tá? Então não cede, tá ok? Então o Caio Jorge, mas ele tem uma excelente... Às vezes estatística é só estatística, tá? Não quer dizer que isso aqui vai acontecer, tá? Então, Caio Jorge é uma ótima opção. Se eu tivesse cartoleta, era com ele que eu ia, tá bom? Ele tem uma média de 12 pontos jogando dentro de casa, 15 gols, 5 assistências, 28 faltas sofridas e 20 desarmes, tá? É que eu não tinha cartoleta, aí eu coloquei o Galeano ali. Tá, viu? O São Paulo tá jogando com 3 zagueiros, tá com uma média muito boa ali, né? Então por isso que ele não cede o São Paulo. Outro, o Ryan do Vasco, ele tem uma média de 7 pontos jogando fora de casa, já tem 5 gols, 19 desarmes e 39 faltas sofridas. Sofre muita falta, tá? Então, o Ryan é bom. Se você olhar, é outro também que tá com uma média muito boa ali, tá? Fica de olho o Bernabé, o Lucas Ramon, o Galeano, o Ryan, tá?
estão com uma média ali, uma média muito boa ali, ok? Tá, o Walter, tá bom? Beleza? Então, o que mais aqui nós podemos colocar? O Plata, né? Também nós colocamos no banco de luxo, tá? Colocamos aqui o Lino, Samuel Lino como o capitão, tá bom? Outras boas, o capitão é o Pedro, também é uma boa. O Arrascaeta é uma boa, tá bom? Beleza? Tá? Então seria mais isso aí, tá? Vamos aqui para o técnico. O técnico nós colocamos o Felipe Luiz. Outra boa opção seria o Roger Machado e também Ancelotti, tá bom? Beleza? E Felipe Luiz, nosso técnico, fizemos no time do canal, que é esse time que eu estou falando, 177,79 na rodada passada. 177, quase 180 pontos, tá? Temos 1.867 pontos no campeonato, ok? E aqui está a pontuação do time do vídeo, que eu vou lançar aí na sexta-feira, tá? Ele fez 184, um pouquinho acima do time do canal, tá? Ele tem 1.866 pontos, tá bom? Então, é isso aí. E agora aqui temos a Liga dos YouTubers, eu que sou administrador, dono aqui, né? Tem o Claudinho aí, do Cartola do Claudinho, e todos aí, o top 5 do geral aí, para quem quiser aí, qualquer coisinha me chama aí para mim, se quiser os contatos deles aí, tá bom? Tem o Catazin, tá? O Mito Topzera, o Cartoloucas FC, o Segue o Plano, tá bom? Seria esse aqui. 119 times, esses são o top 5 de 119 times no geral. E também temos aqui agora, finalizando, os reservas. Eu coloquei o Bruno, tá? Você viu que cede, né? Lá o Juventude. O Varela eu coloquei aqui, mas também pode entrar o Dieguinho ou, né, etc. Tem o Gemes, tá? Porque abaixo lá é o Gemes, eu acho que é um dos melhores. O Barreal, tá? Se Neymar aí for jogar, de repente ele entrar ali, aí tá, beleza? E tem o Plata. Eu posso ir de 4-4-2 também, tá? Como eu não tenho cartoleta, não sei se vai dar para colocar um deles aí. De repente eu coloco o Barreal aí, tá? E o Plata, aqui na reserva de luxo, que ele jogou meio tempo, né, na rodada passada, tá? Parece que sentiu ali, então ele não voltou, mas ele tem uma média boa, se vocês olharem aí, tá bom? Beleza? Então, tamo junto aí, obrigado, galera. Deixe seu like, inscreva-se no canal aí, dá uma força para nós aí, tá bom? Um abraço, até sexta-feira, hein? Olá.